A epístola está tomada a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós não somos devedores à carne, para que vivamos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Pois todos os que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes o espírito de servidão para continuardes no temor, mas recebestes o espírito da adoção de filhos, pelo qual os chamamos Abba, Pai. E este espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como anunciamos, então, ao começo da Santa Missa, estamos celebrando o 8º domingo depois da festa de Pentecostes. Dentro da liturgia da igreja, nós temos uma divisão, uma ampla divisão. A primeira parte do ano litúrgico e a segunda parte do ano litúrgico, onde nós vemos, na primeira parte do ano litúrgico, os principais feitos da vida de Cristo, como a preparação para o seu nascimento propriamente dito, depois as suas manifestações ao longo do tempo da Epifania, logo todo o que rodeou a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, a batalha contra os seus inimigos, a entrega da sua própria vida, depois como ele recuperou essa mesma vida milagrosamente pelo seu próprio poder, na sua ressurreição, concluindo esse tempo litúrgico com a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e logo no domingo seguinte temos a festa da Santíssima Trindade, e depois da festa da Santíssima Trindade, todos esses domingos, chamados domingos depois de Pentecostes, que servem para que nós meditemos, contemplemos, estudemos principais fatos da vida da pregação de nosso Senhor, principais coisas que ele disse, as suas principais parábolas, os principais acontecimentos da sua vida durante o tempo da pregação do Evangelho. No domingo de hoje nós temos essa parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando como será para todos os homens o juízo particular. É claro e evidente que na parábola que acabamos de escutar, nosso Senhor está falando da conta da administração que todos nós devemos render no dia do nosso juízo particular. Claro e evidente. Veja, o gradual da missa, depois da epístola, nós lemos: ó Deus, sede meu protetor, levai-me ao lugar de refúgio. Obviamente não estamos falando de lugar de refúgio apenas aqui na terra, estamos falando de verdadeiro lugar de refúgio, o refúgio eterno, que é o céu. Também na epístola lemos que se vivemos segundo a carne, morreremos. Mas se por fazer as obras da luz mortificamos as obras do corpo, viveremos. O que quer dizer isso? Se nós fizermos penitência, não vamos morrer nunca? Claro que não. E se nós sacrificamos as obras da carne, nós vamos obter uma vida eterna depois dessa vida finita, terrena que estamos passando aqui pela terra. E toda essa cena que nosso Senhor Jesus Cristo propõe na parábola, como o dono do local pedindo a conta da administração. O que você fez com tudo que eu te dei? Como foi a tua administração? Muito importante contemplar todas essas coisas. Por quê? Desde o primeiro dom que nós recebemos, que é o dom natural da vida, esse é o primeiro dom que nós recebemos. Desde ali até a última das dádivas que Deus conferirá a cada uma das nossas almas. Cada um de nós vamos render a conta de tudo, desde o primeiro dom, que é o dom da vida,
que Deus tenha tirado a gente do nada, até a última dádiva, tudo será pedido em conta. O que fizeram com isso, o que fizeram com aquilo, e assim sucessivamente. O que o padre fez com a graça do sacerdócio, por exemplo, uma das cargas maiores que podem existir sobre essa terra, carga do sacerdócio. O pai de família, o que ele fez com essa obrigação. A mãe da família, que é o eixo da família, o que ela fez com a administração da sua casa. Todas essas coisas, ponto por ponto, será analisado por nosso Senhor no juízo particular. Vamos apresentar nossas almas diante dele e ele vai julgar cada uma das coisas que nós fizemos, e a sentença é inamovível. Se nós chegamos ali merecendo castigo, se nós chegamos ali tendo feito uso errado de todas as coisas que Deus nos conferiu, a sentença da condenação, ela é para sempre, assim como a sentença da alegria eterna. Lembre-se, nós estamos aqui na Terra, passando 20, 40, 60, 80, quem mais 100 anos. Estamos passando esse tempo na Terra simplesmente pelo instante da morte. O instante da morte é um instante crucial da nossa existência. O que é a nossa existência? Não é a vida que nós passamos aqui na Terra, porque a existência depois da morte, obviamente, a alma é imortal e haverá sim um juízo daquela alma, se ela estará eternamente feliz no céu ou eternamente desgraçada no inferno. Mas aquilo é inamovível depois da sentença. Não há coisa que tire a alma do céu, tampouco há coisa que tire a alma do inferno. Então, toda a nossa carreira terrena, ela deve visar isso, o juízo particular. Como isso vai ter reflexo no juízo que devemos prestar diante de Deus? Porque o momento da morte é um momento crucial da nossa existência. Ali é onde vai ficar sentenciado a minha eterna alegria ou a minha eterna desgraça. Santo Agostinho, um grande padre da igreja, ele dizia: por mais que Deus tenha criado uma alma sem a ajuda dessa alma, ele não a salvará sem que a alma ajude também. Ele dizia: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Nós devemos procurar a nossa salvação. A salvação não é como dizem os protestantes, um manto amplo que cobre todos os pecados que estão ali embaixo, ou como dizia Lutero, crê fortemente, mas peca fortemente de maneira alguma. Nós devemos sim praticar as boas obras e procurar a nossa salvação. Veja, São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 16, ele chega a dizer que ele agrega no seu corpo o que falta na paixão de Cristo. Quer dizer que a paixão de Cristo foi insuficiente? De maneira alguma. Mas o mesmo Cristo quer que nós procuremos a nossa salvação por meio das boas obras, por meio do sacrifício, por meio da boa administração de todos esses dons que Deus me dá. Eu disse que o primeiro dos dons é o dom da vida, que é quando nós começamos, quando começa a nossa existência. Mas o principal dom que nós recebemos de Deus, nosso Senhor, é a graça santificante. Não pode ser outra coisa. A graça santificante e tudo que ela traz consigo. Porque ali nós recebemos a mesma vida de Deus em nós. Senão o que é? Acabamos de ler na carta de São Paulo que nós recebemos o céu como uma herança. Somos filhos adotivos de Deus. De toda a humanidade, não é como a adoção humana. Se um casal adota uma criança, por mais que eles amem essa criança, tenham carinho, deem atenção, jamais essa criança terá o sangue deles. Sim, será filho do coração e tudo, mas jamais terá participação da vida dos pais. Com Deus não é assim. Deus comunica a sua mesma vida, como se a gente trocasse todo o nosso sangue por um sangue divino, mas não é assim, não é o sangue do corpo, é o sangue da alma, que é a graça santificante, que é o que dá vida à alma. Esse é o principal dom
que nós devemos ter boa administração. É o que vai ser julgado no dia do nosso juízo particular. O que nós fizemos com a graça santificante, que, como o próprio nome diz, é uma coisa gratuita, é um dom que nós recebemos de maneira grátis. O que fazemos com isso? O crescimento do organismo sobrenatural é uma coisa absolutamente indispensável para as nossas vidas. Cristo disse no Sermão da Montanha: sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E a perfeição da graça santificante nas nossas almas é o que deve ser o alvo de 24 horas do nosso dia, 7 dias da semana, todos os dias da nossa vida. Jamais perder nem a presença da graça santificante na minha alma, e muito menos permitir que ela não cresça. Por quê? A graça santificante que nós recebemos no dia do batismo, ela é como se fosse uma semente que nós recebemos na terra da nossa alma. Que aquilo deve crescer, deve brotar, virar um arbusto, virar uma árvore, e dar frutos. Essa é a essência da alma: crescimento, frutificar, a essência da graça. Dar frutos, obviamente, de bem-aventurança. E dentro da economia da graça, nós podemos dizer, uma das coisas que mais são satisfatórias pelas nossas faltas e santificam as nossas almas juntamente com a satisfação é a aceitação das cruzes. Nós dizemos, as adversidades, as dores, as doenças, mortes, isso está na vida de qualquer um. É impossível passar por essa terra chamada Vale de Lágrimas sem passar pelas adversidades. A grande diferença está entre como nós vamos encarar essas adversidades. Desde o monge solitário até um bilionário, um empresário bilionário, todos têm cruzes. E quem sabe, uma das poucas coisas que possa ser semelhante entre um monge e um grande rico é que os dois têm cruzes. Os dois têm problemas, os dois têm doenças, os dois perderam familiares, os dois têm cruzes. A grande diferença é como eles encaram essas cruzes. Porque o monge encara de maneira aceitando a cruz como uma dádiva divina. Porque realmente é assim. Nós recebemos as cruzes, os sacrifícios, as dores, para purificar as nossas almas, para ajudar as almas do purgatório, para ajudar as almas do mundo. São coisas absolutamente necessárias para o nosso progresso espiritual. Assim como o soldado, se o soldado não fizer exercício, se o soldado não levantar de manhã, se ele não ficar acostumado a passar várias horas sem comer, se ele não tiver um preparo físico amplo, ele vai ser um péssimo soldado. Imagina um soldado gordo, um soldado que não sabe correr, um soldado que não sabe ficar sem comer, um soldado que não serve para nada. Mas, se o soldado ele tiver uma vida dura, ele vai ser um bom soldado. Da mesma maneira com as nossas almas. Deus manda essas coisas duras, difíceis, para que a gente possa fortificar a nossa alma e ser bons soldados de Cristo. Se não somos soldados frouxos, que não servimos para nada, se não há sacrifício nas nossas vidas, se não há a parte dura da vida cristã. A perda dos familiares, por exemplo, ou a doença de um familiar, ou a doença própria. Como cristão deve se deparar com isso? Muitos dizem essa frase: a vida é curta, devemos aproveitar. A frase não é ruim, a frase não está errada. O errado é como nós vamos tomar essa frase. Sim, a vida é curta, imagina. Qual é a comparação entre 80 anos e toda uma eternidade? Curtíssima. Sim, devemos aproveitar a vida, mas da maneira correta do aproveitamento. O que é aproveitar a vida? Sair de festas? Perder o tempo? Isso não é aproveitar, isso é perder. Nós sim devemos aproveitar a nossa vida. E quanto menos temos, mais ainda devemos aproveitar a nossa vida. Mas para aplicar essa boa administração. Uma vez eu escutei o complemento dessa frase
dizia assim, para fazer chacota com aqueles que dizem, devemos aproveitar dos prazeres da vida porque a vida é curta. Aí colocaram, a vida é curta, devemos aproveitá-la. Aí colocaram embaixo, o inferno eterno, devemos evitá-lo. Mas essa frase, o inferno eterno, devemos evitá-lo, isso provoca temor nas almas. E o temor servil. O que nós devemos pensar é, a vida é curta, devemos aproveitá-la. E o céu é eterno, devemos conquistá-lo. Esse deve ser o foco das nossas vidas, o alvo das nossas vidas. A vida é curta, sim, mas essa vida nós devemos utilizá-la para conseguir o prêmio eterno. Não para aproveitar dela como se fosse uma fonte de prazeres. De maneira alguma. Porque se alguém quisesse fazer isso, ele perdendo a sua felicidade na terra, porque se faria escravo do pecado, estaria perdendo toda uma eternidade de felicidade para conquistar, mediante prazeres sujos na terra, um inferno eterno. Não há comparação. Quem vai escolher isso? Quem vai escolher isso? É como se ele estivesse na beira de um precipício. Para o meu lado direito, eu tenho um refúgio. Para o meu lado esquerdo, eu caio no precipício. Quem vai escolher cair no precipício? E o pior é que tem gente que escolhe. Esse é o problema. E que muitas vezes nós fazemos isso. Esse é o problema. Mas a gente tem que saber enxergar. Não é possível que sejamos tão estúpidos. De escolher o mal ao lugar do bem. Não podemos fazer isso com as nossas almas. Vejam só, Cristo disse, no começo do sermão da montanha, e bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Qual é essa fome e sede de justiça? Qual é a justiça que nós devemos procurar? Obviamente que é a santidade. E em contraposição disso, qual é a maior injustiça que pode ocorrer na história da humanidade? Se a gente pensar, qual é a maior injustiça que um homem pode fazer, que um particular pode fazer? Vejam, a maior injustiça que um homem, um particular, um ser humano pode fazer nessa vida é procurar a sua condenação eterna. Que um homem se condene para toda a eternidade, não existe injustiça maior que essa. Por quê, Padre? Deus é justíssimo. Deus, ao condenar uma alma, está sendo justíssimo. Sim, mas por parte da alma, há uma injustiça gigantesca. Chega na beira do infinito. Por quê? Nós temos um Deus único e verdadeiro que derramou até a última gota do seu sangue para a redenção daquela alma, para que aquela alma conseguisse a eterna salvação da sua existência. A morte de um Deus valeu a salvação daquela alma. Vejam só que falta de agradecimento. Não é uma falta de agradecimento? Imagine que um pai viesse com um presente para o seu filho. E ele entrega o presente para o seu filho. E o filho, do mesmo jeito que ele recebeu, ele joga tudo no lixo. Destrói o coração do pai. Uma falta de agradecimento grandíssima. Isso não pode ocorrer. E a falta de agradecimento é falta de justiça. É justo que sejamos agradecidos. Então a maior injustiça que nós podemos fazer é não procurar a nossa salvação. Estamos fazendo do sangue de Cristo algo inútil. Não pode. É uma injúria grandíssima. A existência mesmo de Deus. É uma injúria à existência de Deus se nós não procuramos a salvação. Então, vamos pedir à Santíssima Virgem Maria, e já que estamos nesse templo com o título de Nossa Senhora de Lourdes, vamos pedir a Nossa Senhora a graça da fortaleza, obviamente, a virtude da fortaleza, a virtude também e o dom do Espírito Santo, do mesmo nome, fortaleza, para jamais perder a administração desse dom imenso chamado graça santificante. Entregamos nas mãos de Nossa Senhora esse presente, esse regalo, esse dom grandíssimo que é a graça santificante, para não perdê-la jamais. Ave Maria Puríssima.